A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Mestre. Eu coloquei aí no Face o esboço do sermão. Eu não uso o esboço quando eu vou pregar. Eu vou texto a texto, mas como muitos, são milhares de pessoas que me pediram os esboços, né? Nós estamos aí entregando na mão de vocês gratuitamente esse material. Lógico que nós também esperamos de vocês, como Paulo diz, aquele que recebe das suas riquezas espirituais, também contribua com as suas riquezas materiais. Aí você pode, no meu Pix é dralderi@gmail.com, enviar alguma atitude de amor, de gratidão, pelo fato de eu estar oferecendo para vocês um fruto de um trabalho de hoje, um trabalho muito grande, muito especial, que é preparar obreiros para o reino de Deus. Esta mensagem se intitula Ele entrou pela porta pela qual nunca saíram. Eu coloquei no plural porque também envolve a fé de muitos de nós que também temos entrado por portas e de onde nós nunca saímos, e temos entrado e temos saído por portas pelas quais nós nunca entramos. Então eu quero tratar desse mistério, coloquei à disposição de vocês aí, junto a essa apostila eu coloquei aí também os nossos dois links, meujesus.org, aí nós temos o nosso material e as nossas centenas de apostilas de vários assuntos. E também você pode sugerir, pastor, que o senhor pode fazer uma apostila sobre esse tema, que eu faço para vocês e coloco à disposição de vocês também. Também o nosso site de estudos, de curso, osanabibleschool.org. Agora também tem uma grande notícia para vocês, nós estamos agora no teste de 15 dias, que começou, eu creio que terça-feira passada, e vai até, vamos passar 15 dias desde essa terça passada, e 40 pessoas receberam 40 pessoas receberam ali no Rio de Janeiro, através do nosso administrador, que é o pastor Davidson, da nossa igreja da família Osana, que é Abrigo de Deus, ali no Realengo, pastoreado pelo pastor Adilson, e juntamente com o nosso querido pastor Davidson, nós já colocamos 40 pessoas para ir rodando para ver se tem algum problema, que há pedido, e também é um pedido da Play, como é que eu vou falar? Da Play Store. Também já temos a Bíblia digital Plus, que é a Bíblia realmente como ela é, nós colocamos ali. Já há muitos anos, temos uns 5 anos que nós temos a Bíblia digital para pessoal que tem aí o iPhone. Mas nós não tínhamos para o pessoal Android. E a partir agora desses 15 dias, passando esses 15 dias, vocês poderão ter não somente a versão para quem tem o Apple Store, mas também o Play Store, para o pessoal da Apple, do iPhone e também do pessoal que tem um Android. É uma grande notícia para vocês, uma grande notícia para todos vocês, principalmente o pessoal do Brasil. O pessoal de Portugal, eles têm o iPhone, mas o pessoal da África, Moçambique, o pessoal ali de Angola, a maioria tem o Android. Então, também o Brasil. Então, vocês vão ter a oportunidade
Já não vão mais ser 15 dias, vão ser mais ou menos uns 9 dias. Vocês vão ter aí, nós vamos fazer uma grande campanha e pela primeira vez nós vamos mostrar os versículos, 5.113 versículos que nós corrigimos. O irmão falou, pastor, o senhor foi para frente ou foi para trás? Aí a resposta para mim foi muito fácil, foi para trás, porque nós voltamos a colocar os nomes de Deus que foram tirados de todas as Bíblias, de todas as sociedades bíblicas, os nomes de Deus não aparecem, só é colocado Senhor em letras maiúsculas e alguns nem em letras maiúsculas, algumas versões, mas colocamos de volta todos os nomes de Deus, colocamos de volta, inclusive o nome de Jeová no Novo Testamento, que eles simplesmente tiraram. Os textos que Paulo cita, os textos que Pedro cita, os textos que Jesus cita nos evangelhos, né, através da narrativa dos evangelistas, que é citado o nome do Senhor Jeová, quando se cita os textos do Antigo Testamento que vem, e eles simplesmente tiraram ali o nome do Senhor Jeová, tiraram os nomes do Senhor Jeová da Bíblia. Como é possível que tiramos o nome do Senhor, o dono da Bíblia, né? E o Espírito Santo nos deu a graça de nós fazermos. E agora nós temos duas versões, nós temos a versão de Nelson, 5.0, e temos a versão missionária, que é outra versão, 5.0. Essa versão que vai para o Android é a versão de Nelson 5.0, com algumas alterações que eu fiz. E sempre estou estudando, sempre estou trabalhando nisso, para que Deus abençoe o nosso povo. Isso aí está na nossa pequena apostila, que isso aqui não é nem um sermão mais, é uma apostila. Eu queria, a partir desse momento, desse dia de hoje, sempre que eu colocar uma mensagem pastoral, também colocar à disposição de vocês o esboço dela, que faz parte do meu livro, que eu ainda vou lançar, que será uma grande bênção para todos os nossos amigos estudantes da palavra do Senhor Jesus, que é o livro, não tem nem comparação, até uma covardia se eu comparar com os que já existem ali. São 10.000 esboços explicados. O Sermonário de Nelson vai ser chamado, já é porque eu já patenteei, Sermonário de Nelson, está patenteado já, graças a Deus. E vocês vão ter ali 10.000 esboços de mensagens e sermões. Esse é um livro bem grosso, muito grosso, com as letras bem pequenininhas, porque não dá para fazer num só livro. Se eu fosse colocar no 12 ou no 14, alguns pedem sempre letras grandes, mas provavelmente eu vou fazer em um ou dois ou três livros, ainda não sei, em 3 volumes. Vamos então, que o Senhor abençoe esta palavra, que esta palavra chegue ao vosso coração, que o Senhor vos abençoe de forma extraordinária. O irmão disse, pastor, porque o senhor está colocando a esta hora, todo mundo está na igreja. Depois que o pessoal chegar, eles vão assistir de uma forma tranquila aí. Eu não estou preocupado com isso. Aí na nossa primeira página eu coloquei a introdução, baseado no texto de Lucas, capítulo 5, versículo 14, aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando ali, estavam assentados fariseus e doutores, fariseus assentados, fariseus e doutores da lei, que vieram de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. Então foi um encontro extraordinário. Na casa de Jesus deveria ser muito grande, né? Porque aqui é um acontecimento extraordinário, uma mansão. Jesus morava numa mansão. Porque para ele receber, aí está escrito aí, ó, fariseus, doutores da lei, que vieram de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. Não era pouca gente. Falando aí para umas 400 pessoas para cima.
E com ele estava a unção do Senhor para curar. E com ele estava a unção do Senhor para curar. Ele era um mestre, podia se justificar, dizer: eu sou mestre, eu não sou profeta, não sou evangelista, esse não é o meu trabalho, mas sobre a unção da vida dele, né? Podemos falar sobre essa unção da vida dele, ela estava ligada, ela estava conectada com a sua unção ministerial de mestre que ele era. O versículo é tremendo, esse versículo, e com ele, quantos que vão ensinar e a unção para a cura não está? Quantos que vão pregar, mas a unção não está? A unção para curar não está. É o nosso dever, ou ensinando, ou pregando o evangelho, ou profetizando, ou fundando ou preparando fundações da igreja, edificando a igreja, ou pastoreando a igreja. A unção para curar é uma exigência que o Espírito faz a todos aqueles que estão ligados a esses ministérios. Versículo 18 diz: e eis que alguns homens traziam um homem sobre um leito, o qual era paralítico, e procuravam como introduzi-lo dentro da casa, a fim de colocá-lo diante de Jesus, que era assim, o desafio que eles tinham de colocar uma vida diante de Jesus. Isso aqui é o trabalho evangelístico, né? Estou só lendo o texto, não estou pregando ainda, não estou ensinando ainda. O versículo 19. E como não acharam por onde introduzi-lo, as portas estavam fechadas, por causa da multidão, aqui estão falando de multidão, não disse, a casa era grande. Subiram a cobertura e por entre as telhas, tiveram que tirar as telhas, destelhar a casa do Senhor Jesus, e baixaram no seu leito, pondo no meio, põe esse ponto aí, diante de Jesus. Como achar o ponto que é o meio aí. Versículo 20. E ele, vendo a fé deles, outro ponto da mensagem, como se vê a fé de uma pessoa. E vendo a fé deles, disse: homem, os teus pecados são perdoados. E isso causou um impacto muito grande naqueles quatro que o levaram. O sanguíneo, o fleumático, o melancólico e o colérico. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Verso 21. E os escribas e fariseus começaram a arrazoar, dizendo: quem é este que fala blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Porque a ideia até então, até aquele momento e também até o dia de hoje, que as pessoas não têm poder para perdoar. E por isso que elas mantêm a sua frustração, suas enfermidades, suas doenças e tudo que elas têm, porque elas pensam que só Deus pode perdoar. Mas Deus deu essa autoridade àquele que crê, àquele que foi batizado, àquele que faz parte do seu corpo para perdoar pecados. Não somente os pecados que são cometidos contra si, mas perdoar quando ora, quando recebe uma confissão, quando alguém vem para confessar os seus pecados, para quando alguém vem para poder pedir ajuda sobre aquelas pessoas, depois, claro, de uma exortação, de uma palavra de edificação, depois de uma palavra de consolo. Mas eles não criam nisso, eles não tinham ideia que isso podia acontecer naqueles tempos. Os fariseus, lembre-se que são os fariseus doutores que estão ali. E o verso 22 diz: Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos. Jesus estava conhecendo seus pensamentos. Por quê? Porque ele era Deus? Não, por causa do Espírito Santo que revela isso para nós. Os profetas, os que pregamos a palavra. Conhecendo os pensamentos, o Espírito Santo revelando nele, respondeu e disse-lhes: que discorreis em vosso coração? Quer dizer, o pensamento do coração de cada um deles, o pensamento do coração de cada um deles. O que é mais fácil dizer: os teus pecados são perdoados, ou dizer: levanta e anda? O que era mais difícil era dizer: levanta e anda. E o que era mais difícil era dizer: perdoados são os seus pecados.
que era mais difícil. E essa palavra que nós vamos explicar daqui a pouquinho, estamos só lendo o texto. Aí ele diz, versículo 24, pois para que saibais que o Filho do Homem, que ele está ali como Filho do Homem, está ali cheio do Espírito Santo, fazendo as obras dos milagres, como Filho do Homem, cheio do Espírito Santo, tem poder, foi dado a ele poder, por causa do Espírito Santo. Foi dado a ele poder por causa do Espírito Santo. Um momentinho só, porque o pessoal que está assistindo no Instagram vai ficar sem visualização se eu não colocar aqui para eles que a bateria está se acabando. Perdão aí, tá? Perdão aí a vocês todos. Deixa eu ver aqui. Mentira só. Então, voltando aqui à nossa classe, está no versículo 24, verso 24. Verso 24. Pois, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, ele recebeu esse poder, disse ao paralítico, a ti eu digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Que mensagem essa palavra aqui. O texto ali é muito rico para a mensagem, né? Vai para a tua casa, toma o teu leito. Aí o verso 25, instantaneamente levantando-se diante deles, tomando o leito no qual jazia, ele estava morto, né? Como um morto, foi para a sua casa, e aí a palavra importante aqui é glorificando a Deus. No verso 26, e de todos apoderou-se grande espanto, e glorificavam a Deus, e se encheram de temor, dizendo, hoje vimos maravilhas. Então aí no texto que você tem nos seus bolsos, que eu coloquei para vocês baixarem os bolsos, aí só na aula, no post anterior a esse que vocês estão vendo agora, está o esboço todinho de 6 páginas com esta mensagem. Quer dizer, quem que faz isso por você? Você já viu alguém fazer isso por você? Tem não. Eu nunca vi. Aí Mateus, deixa eu ver aqui o texto. Aí coloque aí, tá errado aí. Aí é Lucas. Faça um conserto aí na sua página aí. Aqui é Lucas. Aí logo embaixo está o texto. Lucas 5,17. E aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando, e ali estavam assentados os fariseus, doutores da lei, que vieram de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, com ele estava a unção do Senhor para curar. Aí nós temos um auditório, aí temos que pensar agora, antes de começar o desenvolvimento da mensagem que você vai levar, primeira coisa que você tem que observar aí é a questão do auditório, que é o auditório. Nem sempre o auditório que estará diante de você é o auditório que crê na mensagem que você prega. Nem sempre o auditório que estará sentado diante de você, nunca se engane de nenhuma maneira. Nem sempre o auditório que estará sentado diante de você é um auditório que crê
naquilo que você está falando. Muito importante você observar isso aqui. Muitíssimo importante esse ponto. O ponto é importante. Nem sempre o auditório que você está tendo diante dos seus olhos, quando você estiver pregando, é o auditório que crê em você. Por que você está falando isso? Porque ele vai mostrar, esse auditório vai mostrar para vocês, esse auditório vai mostrar para vocês, durante o resultado do trabalho do Senhor Jesus, que é um auditório incrédulo. Não era um auditório crédulo, era um auditório incrédulo. Mas a unção de Jesus estava ali. Você não tem que sair jogando, batendo na bateria, batendo no baterista, batendo no coral, batendo no grupo de jovens. Que esse grupo, o coral, o grupo de jovens, esse pessoal da música, eles são um problema muitas vezes na igreja, porque eles vão ali só para fazer o trabalho deles e depois eles se apagam na hora da palavra. Eles nem querem saber. Assim, 10% desse grupo grandíssimo que nós temos no mundo inteiro é um grupo que não leva a Bíblia, é um grupo que não está interessado. Quando você está pregando, eles estão ali no Face, no Zap. É um grupo problemático. É um grupo, quase 90% precisa nascer de novo. Você está falando do coral? Tô. Você está falando do grupo de jovem? Tô. Está falando da bateria? Tô. Estou falando do grupo da música? Tô. Meus irmãos, eles ainda vão ter um encontro com Jesus. Porque uma coisa é eu me manifestar por causa da minha profissionalidade. Eu canto, sou profissional. Eu toco, sou profissional. Eu faço alguma coisa de forma profissional na igreja, mas é porque alguém me convidou para fazer isso. Eu me torno ali até um escravo daquele sistema. Mas não tenho um compromisso com Cristo. Não tenho um compromisso com a palavra. Quase todas as igrejas pentecostais que eu conheço, a banda toca os 3 hinos, aí eles já começam a guardar os instrumentos. Outro dia eu estava pregando numa igreja, aí eu pedi para a banda tocar. Aí o pastor disse, pastor, eles já fecharam os instrumentos, eles não podem mais tocar. Então, a maioria das pessoas que estão ali para te ouvir, essa maioria é composta de pessoas que não têm ainda o novo nascimento, não tem um compromisso com Deus. Então você não tem que bater neles, falar contra eles, não, você simplesmente está com unção. A unção de Deus na condução da mensagem vai fazer com que eles sejam atraídos à palavra, não a você. A palavra, não ao seu dom. A palavra, não às suas qualificações ministeriais ou ao seu carisma. Você tem que ter paz, tranquilidade para você manter o seu sabor. E aí ele coloca, Ele coloca que eles vieram de todas as aldeias, eles queriam ouvir novidades. Eles eram como um areópago grego, lá de Atenas. Quero saber as novidades, mas essas novidades não me transformam. Essas novidades não mudam a minha vida. É como um auditório de Esdras. A Bíblia diz que tinha um auditório dividido, 7 para um lado, 6 para o outro. Mas a palavra foi tão forte naquelas 6 horas de pregação que ele teve, 6 horas de pregação, que uniu aquele auditório num só, e aquele auditório se transformou num auditório de mestres, a tal ponto que eles foram ensinar as pessoas. O avivamento foi tão grande que eles levantavam as mãos, que eles se ajoelharam, que eles se prostraram, que eles gritavam aleluia, amém. Que eles foram revolucionados pela palavra de Esdras. Nessa é a posição. Não se preocupe se esse auditório não te der bola nos primeiros 15 minutos da sua mensagem. Se você tiver a unção de Deus ali, a unção de Deus vai respaldar a tua mensagem. Glória a Deus. Quantos podem dar um glória a Deus aí, soltando um coração? Solta um coração, que significa glórias e glórias a Deus. E aí nós temos o ponto número 2, que é Marcos 2, 1 a 12, que é um texto especial, mas também o texto, deixa eu ver aqui para vocês outro texto, muito importante, outro texto, que está aí na página 4,
Começa na página 4. Começa aí na página 4. Aí está. Dentro do texto de Marcos 1 a 12, que está aí na página, começa na página 4, vai pela página 5, pessoas importantes na história, né? Da nossa vida. São 4 homens que faziam favores a um paralítico. Você pode imaginar que todos nós, ao conhecer, veja bem, isso aqui é importante, todos nós, ao conhecer esse princípio, nós podemos resolver problemas, podemos compreender e resolver problemas de determinadas pessoas, e ao resolver o problema dessas determinadas pessoas, nós também vamos resolver o nosso. Porque se nós estivermos dependentes dessas pessoas e nós buscarmos a solução para os nossos problemas, nós também vamos ver muitas pessoas livres. Quantas pessoas que estão na casa hoje que carregam paralíticos? E eu estou falando de uma forma espiritual. Você carrega paralíticos, você tem que carregar, que chega um momento que você diz, não aguento mais carregar esse paralítico, eu preciso me ver livre disso, porque você não pode ter férias, você não pode ter um dia de folga, você não pode ter um dia de paz, você não pode ter um dia de não sofrimento, porque você simplesmente continua carregando paralítico. Eu falo nisso no mundo espiritual, não somente do ponto de vista físico ou biológico, mas do ponto de vista espiritual. Quantos paralíticos você está carregando e que eles não te deixam livre de nenhuma maneira? Então esses 4 homens faziam esses favores a esse paralítico, e esse paralítico dependia deles. E quando era o dia para carregá-los, que não somente foi aquele dia que Jesus o levaram para Jesus, mas o objetivo de levar para Jesus era: vamos resolver esse problema definitivo na nossa vida, vamos ver esse homem curado, é a nossa chance, para que ao vê-lo curado eu também seja livre, para que eu deixe de carregá-lo. Eu quero a minha independência, ao ver a independência dessa pessoa. Mas você pode tomar uma posição na sua vida e dizer: foi para isso que eu nasci, vou levar esse paralítico pelo resto da minha vida, e sempre que ele precisar se locomover, eu vou ser o motor, né, que vou conduzi-lo, empurrá-lo, impulsioná-lo para os lugares onde ele quer ir, e eu mesmo perco a minha identidade, eu mesmo perco a minha independência, eu mesmo perco a minha mobilidade. Quantos estão vivendo essa realidade agora, nesse momento? Pessoas que estão me ouvindo agora estão vivendo essa realidade. Então, aqueles 4 homens decidiram fazer algo muito importante. Aí na página 3, aí está a letra B: ninguém recebe favores se não tiver a graça de Deus. Porque é muito importante para que você receba a ajuda de outras pessoas, e você for uma pessoa barraqueira, se você quer a ajuda de outras pessoas, você esculhamba, você reclama, você fala palavrões, você não se identifica como deveria se identificar, que é na condição de de alguém que precisa ser ajudado. Ninguém recebe favores se não tiver a graça de Deus. Não mentir, eu tenho que sair, porque alguma coisa aconteceu aqui. Então, voltando ao nosso raciocínio, o que eu quero mostrar para vocês é: ninguém recebe favores se não se humilhar. Ninguém recebe favores se não expressar a sua necessidade pela misericórdia, pela graça de Deus. Porque quantas pessoas querem receber favores e ninguém quer dar favores
dos seus favores ou demonstrar os seus favores a essa pessoa, porque é uma pessoa difícil, é uma pessoa orgulhosa, presunçosa, ela está na condição de necessidade, mas ela demonstra suas atitudes baseado no seu orgulho, no seu egoísmo na sua vida. Isso aqui é muito importante. Letra C. Eu coloquei o esboço aí para vocês aí no post anterior. Esse está o esboço, a mensagem para vocês. Está aí gratuitamente para vocês. Letra C. Os 4 homens estavam tentando dar fim ao sofrimento do paralítico, mas também dar fim ao sofrimento deles mesmos. Eles estavam buscando a cura do paralítico. Que coisa tremenda. Mas eles estavam também pensando, ao buscar a cura desse paralítico, que nos faz escravos dele, nós também estamos buscando a nossa liberdade. Eu quero orar agora, pedir a Deus para que você seja liberto de toda a escravidão que você está vivendo dentro da sua família, da escravidão que você está vivendo dentro da sua casa, da escravidão que você está vivendo dentro do seu ministério. Quantos estão vivendo escravos? Você foi liberto por Cristo e se tornou escravo da sua igreja. Você foi liberto de Cristo, foi liberto por Cristo do poder de Satanás, mas se tornou um escravo da sua denominação. Que liberdade é essa que o Senhor Jesus te deu? E aí você está liberto de Satanás, mas está debaixo da libertinagem da carne. Então você precisa buscar cura para esse paralítico. Esse paralítico, né, que é a sua alma, esse paralítico que é seu espírito, esse paralítico que é o seu corpo. E você precisa buscar para você ser liberto dessa enfermidade, dessa dependência química, dessa dependência de remédios, dessa dependência na sua alma. Meu Deus. Aí o ponto número 1. A sua salvação não resolve somente o seu problema eterno, mas as pessoas que sofrem por causa do seu sofrimento. Pense nisso. Jesus quer te curar hoje, agora. Eu vou orar para Jesus te curar. Se você crer, você não vai ser confundido. Ponto número 2. Quando sofremos, passamos a depender de todos e todos passam a sofrer com o nosso sofrimento. Porque se essas pessoas te amam, o dia que você quiser ser conduzido, aí você tem o fleumático, mas o sanguíneo não está. Você tem o sanguíneo e o fleumático, mas o colérico não vem, são 4. São 4. Hoje eu não vou, o melancólico diz, hoje eu não quero, todo dia esse camarada fica enchendo minha paciência. Aí o colérico fala, de novo! E o sanguíneo, de novo, outra vez, então eu não quero saber. E o fleumático que gosta de ajudar está ali. Né? O melancólico, meu Deus, não tem. Sanguíneo não veio, colérico não veio. E aí você vai vivendo uma dependência de inércia. Deus precisa resolver isso na sua vida. Esse sofrimento que causa o sofrimento de outros tem que acabar. Porque ao ser curado, você também vai deixar de fazer outros sofrerem com você. E ponto número 3, então o levaram num leito. O leito é um móvel particular que requer sobre si a privacidade. E fora da privacidade, o leito se torna uma vergonha exposta. E a Bíblia fala assim, bem claro, levaram-no no leito. Para mostrar que ele está vivendo no público o que ele devia viver, que ele deveria viver na privacidade. Isso aqui não somente se refere a um homem paralítico deitado no leito, mas a uma pessoa que vive as suas imundícias diante de todos, que revela as suas impurezas diante de todos, e que todos sabem na rua, lá vai ela no seu leito. Lá vai ele no seu leito. Lá vai ele no seu leito.
aquilo que ele deve guardar na sua privacidade, ele está mostrando publicamente. Você está entendendo o que eu estou falando? O levaram num leito. E ponto número 2, os 3 desafios dos 4 amigos, porque são grandes os desafios quando você decide acabar com a dependência dessa pessoa de você e mais dos 3 amigos seus ou dele. No caso, eles têm desafios. Quando eles decidem acabar com esses desafios, então eles vão passar por grandes lutas. Quando eles decidem enfrentar esses desafios, da mesma forma como você vai ter que enfrentar esses desafios na sua vida, você vai passar por lutas. Então, ponto número 2, letra A, explicar o leito. Explicar o leito. Por que eu estou levando essa pessoa, tirando ela da sua privacidade e expondo essa pessoa publicamente? Para que as pessoas não tenham malícia, não blasfemem contra Deus. Meu Deus, ele é crente e vive nessa situação. Ele conhece um Deus da liberdade e vive nessa prisão. Ele conhece um Deus de libertação e vive nessa dependência e vive nessa escravidão. Meu Deus, meus irmãos, que coisa tremenda isso aqui. Ponto B, letra B, o paralítico e a paralisia dele. O paralítico e a paralisia dele. Ele não somente era um paralítico, mas também ele estava paralisado em todas as áreas da sua vida. Ele estava paralisado do ponto de vista matrimonial, ele estava paralisado do ponto de vista profissional, ele estava paralisado do ponto de vista social e civil, em todas as áreas. Ele era um paralítico em que não funcionava em todas essas áreas que eu acabo de explicar. Essas pessoas estão vivendo essa paralisia moral, essa paralisia social, civil, essa paralisia espiritual, essa paralisia biológica, essa paralisia profissional. Então ela depende realmente de todas as pessoas. Letra C. Então eles tinham que levar a Jesus este paralítico, que é uma decisão que nós temos que tomar. Levar a Cristo a razão pela qual nós temos nos tornado escravos, não somente o paralítico, mas os que carregam o paralítico, os que vivem, os que sofrem com o paralítico. Meu Deus, que tremendo. E aí ele mostra aqui, ponto número C, levar o paralítico a Cristo. Carregadores de paralítico conhecem as dificuldades que há para levar um doente a Cristo. Quer levar um doente, uma pessoa que necessita, uma pessoa que precisa da nossa ajuda. Então, eles conhecem as dificuldades. Em Lucas capítulo 5, verso 19 diz, e como não acharam por onde introduzi-lo, por quê? Porque a porta estava fechada, a casa estava cheia, não tinha como colocá-lo pela porta, não tinha ninguém que pudesse dizer, entra por aqui. A porta estava fechada, a multidão lotava a porta. Então, o que você está vendo aí? Primeira dificuldade. Ponto 1, o desafio de encontrar a porta. E eles precisavam buscar habilidade para abrir portas onde não havia portas. E esse é um princípio tremendo. Ah, está fechada a porta. Zaqueu disse, não posso ver Jesus por causa da multidão, a porta estava fechada. Eles não podiam ver a Jesus. Então ele buscou uma porta, ele subiu no sicômoro. Subir acima das dificuldades. Foram que os carregadores olharam e disseram, temos que buscar habilidade para abrir as portas. Busca uma escada. Quem busca uma escada? Sanguíneo rápido, você sabe onde tem escada. Fleumático, arranja a corda, porque você é mais devagar. Colérico, carrega a escada. Você é mais forte, mais decidido. E aí você vê aí. Melancólico, fica olhando aí, fica contemplando aí para onde que nós vamos.
Porque você gosta de reparar as coisas, você gosta de ver os detalhes. Cada um no seu lugar. Nós não podemos colocar as pessoas erradas para movimentar, para tornar real, para tornar visível aquilo que nós estamos pensando no Espírito. Meu Deus. Desafio número 1. Número 2, o desafio de baixar o problema. Devem baixar o paralítico. Eles pensaram, nós temos que subir, mas também nós temos que deixar. Isso aqui é um princípio extraordinário, porque Jesus havia se encarnado. Jesus estava na terra, Jesus não estava no céu. Nos dias em que eles estavam vivendo, Jesus estava no céu. Não, Jesus estava na terra, porque ele havia se encarnado. Hoje, Jesus está no céu. Hoje nós temos que elevar os nossos problemas. Naqueles dias eles tinham que baixar o problema, porque Jesus estava na casa de um deles, ou na sua própria casa. A casa de Jesus. Meu Deus. Desafio de baixar. E para isso, eu tenho um outro desafio, que é abrir o teto. Eu vou ter que destelhar o teto. E como eu vou destelhar o teto? Orando e intercedendo. Sem oração, meus irmãos, nós não podemos conseguir absolutamente nada. E eu valorizo muito as pessoas que oram por mim, as pessoas que clamam por mim. Eu tenho o irmão Ibrahim, grande homem de Deus. Eu tenho o irmão Ibrahim, eu tenho a irmã Ferreira, eu tenho vários que eu posso lembrar aqui, que todos os dias colocam uma oração em favor da família Osana, em favor da minha família, em favor do ministério. Estão sempre orando. Que Deus abençoe. Oh, irmão Ibrahim, eu sou tão grato a Deus pela sua vida. Meu Deus do céu. A oração muito forte. A oração destelha o teto. Oh, glória! Oh, glória! Não há como destelhar o teto sem orar, sem interceder. Se houver um entre 1000, como diz o livro de Jó, se houver um que interceda, entre 1000 haja um que interceda. Depois, versículo 4, o desafio da porta fechada. Eu quero falar algo sobre esse desafio. Portas sempre estarão fechadas, mesmo na casa de Deus, onde gente carnal administra, para quem quer fazer o bem e está cheia de fé. Bem, mesmo na casa de Deus, eu não quero falar com o pastor. Não, você não pode falar. Não tem agenda. Não, eu quero falar com o apóstolo. Não tem agenda. Essas pessoas que respondem pelos seus líderes, pessoas carnais, no coração do seu líder, completamente. Ele para em qualquer lugar para te ouvir, porque ele te ama, ele é teu pastor, ele é teu líder, ele é o teu ministro, ele é teu bispo, ele é teu apóstolo, teu presidente. Ele quer falar com você, mas aqueles que estão ali entre você e ele, porque entre um Deus perdoador e um coração pecador, há um Espírito Santo que intercede por nós. Meu Deus, mas geralmente dentro da casa de Deus tem aqueles que querem aparecer, e a maioria quer aparecer, porque a maioria quer cargo, a maioria quer nome, a maioria quer posição, a maioria quer alguma coisa, menos adorar a Deus. Menos adorar a Deus, menos servir as pessoas. E mesmo na casa de Deus, nós encontramos portas fechadas para nós encontrarmos a libertação do paralítico e a libertação dos que estão escravizados pelo paralítico. Meu Deus. Ponto número 5, o desafio de abrir o céu para salvar uma alma enquanto Jesus está na terra. Jesus está aqui, Jesus está ali, Ele está falando ali naquela casa. Eu não posso perder esta oportunidade. Eles devem subir para baixar. Mas eles não descem. Eles têm que se manter aonde eles chegaram. Porque na posição onde você sobe nas regiões celestes, você tem autoridade para baixar dependentes aos pés de Cristo. Meu Deus. E o número 6, o desafio para achar um lugar no meio. Você tem que achar um lugar no meio. É porque são muitos que vão querer atrapalhar você, a inveja,
a presunção, até a esposa do pastor, se ela for carnal, uma boa parte né? Os vice-presidentes, né, que pensam que são presidentes. Você quer ver como é o orgulho de um vice-presidente? É quando o pastor vai visitar uma congregação, é que você sabe quem é aquele camarada. Como eles fecham as portas para os milagres de Deus, para as maravilhas de Deus, como eles disseram aqui, hoje vimos maravilhas. Quantas pessoas querem impedir isso, né? E o desafio de achar um lugar no meio, você tem que ter muita sabedoria para você achar um lugar no meio, porque tem muito fariseu atrapalhando você chegar ali. Muitos, que você não quer nada, você tem seu trabalho, você tem sua empresa, você tem sua fonte financeira. E eles estão ali, que a única fonte deles, que eles não sabem fazer mais nada. Eles não sabem fazer mais nada, as empresas deles faliram. E eles vão buscar no ministério um jeito de ganhar dinheiro da igreja. Uma grande maioria. São poucos que são verdadeiramente merecedores do seu verdadeiro salário. São poucos. A maioria está ali para impedir que as almas cheguem no meio, que as vidas cheguem no meio. Que meio é esse? Onde Jesus está, porque Jesus está no meio. Lá na cruz, Jesus estava no meio. No meio de 2 ladrões, Jesus estava no meio. E para encontrar esse lugar, você precisa treinar a sua pontaria, a sua habilidade, a sua diplomacia espiritual. É violento isso aqui. Encontrar um desafio de achar um lugar no meio. E ponto número 3, já para finalizar, qual é a fé que se vê? Quando agimos contra a correnteza, a nossa fé se vê. E ela é notada por Deus, que eles estavam agindo contra a correnteza. Quantos de vocês estão agindo contra o que é suposto, contra aquilo que é provável? E você está fazendo o improvável. E as pessoas estão criticando você porque você está fazendo o improvável. É essa fé se vê. Essa fé que se vê. Qual é a fé que se vê? A fé que vai contra a correnteza, a fé que vai contra a mentalidade racional do homem, a fé que vai contra o óbvio. É isso. A fé que se vê é a fé que te faz subir para descer alguém que precisa da tua ajuda aos pés de Cristo. Quando triunfamos sobre os bloqueios, né? Quando coloca em certo, bloqueio é um quê? Quando triunfamos sobre os bloqueios da incredulidade. Quantas pessoas que estão, você vai lá, naquele lugar, aí você dá 10 mil de entrada e vai orando para Deus te arranjar uma prestação de 100, de 1.500. Aí os fariseus, os doutores, né? Eu sou especialista nisso, eu sou especialista nisso, eu já sei que não vai dar certo. Mas quando você vai contra a correnteza, contra o provável, que você é o improvável, então Deus faz um milagre. Deus pode fazer ainda essa semana esse milagre. Porque se você crer, você não vai ser confundido. Ponto número C. Os novos desafios que vieram à mente dos carregadores quando Jesus tratou primeiro o pecado. Diz que Jesus tratou primeiro o problema espiritual, a causa do problema físico. Jesus não vai resolver o problema físico para depois resolver os problemas espirituais. São muitos que vêm para a casa de Deus, porque eles querem os bens de Deus, mas não querem ter a fé de Deus. Eles querem ter os benefícios de Deus, mas não querem beneficiar o reino de Deus. Eles querem usufruir do que tem Deus para dar, mas eles não querem dar nada para Deus. Que coisa tremenda isso aqui. Né? Que coisa tremenda. Que é os novos desafios que vieram à mente deles. Letra A, não queremos voltar aqui. Isso aqui é um ponto fundamental. Quando você coloca, dizendo, não quero mais voltar aqui, não quero mais voltar aqui, eu quero que ele seja curado para que ele seja livre e eu também seja livre. Não quero mais voltar a essa situação vai acabar.
Eu quero a liberdade do paralítico. E eu quero a minha liberdade também. Olha a mensagem, é uma profecia. É uma profecia. A maior paralisia é causada pelo pecado. Coloque aí, causada pelo pecado. Jesus o curou da causa da sua enfermidade, letra C. Letra D, Jesus mostrou o seu poder. Qual é o poder dele? O poder dele, ele veio para perdoar pecados. Ele veio aqui para desfazer as obras do diabo. Ele veio aqui para nos habilitar, porque todos nascemos com defeitos. Todos nós nascemos com defeitos. Nós fomos eleitos para nascer na terra pelo ventre de uma mulher, mas com defeitos, para que Jesus viesse depois na sua encarnação e nos curasse, para que nós fôssemos semelhantes ao primogênito, para nos colocar na condição de perfeitos, mas não através das nossas obras, mas sim através dele. Nós fomos eleitos para nascer na terra, para que na terra nós elegêssemos aquele que nos elegeu, a fim de que nós vivamos para sempre com ele na eternidade. É assim que se resume a doutrina da eleição. Está aí resumida. Nem Calvino, nem Arminio, meu irmão. Então Jesus o curou. Jesus o curou porque ele queria ver, eu quero a causa disso aí, a causa. Por isso que a Bíblia diz que ele levou sobre si as nossas iniquidades. Está escrito, as nossas iniquidades, está escrito. E depois ele disse, as nossas dores e as nossas enfermidades, que são consequências das nossas iniquidades. Então ele iria contra a sua própria palavra, porque a primeira palavra citada é iniquidade. Iniquidade, então ele tinha que tirar a iniquidade, para ele dar a ele o privilégio da cura da sua enfermidade. Quando você se aproxima dele para ser curado, mas não para entregar a sua vida a ele, a sua alma a ele, para ele redimi-la, para ele santificá-la, você vai voltar a ter piores enfermidades ainda. Então Jesus mostrou o seu poder, que é que ele quer mostrar agora sobre a sua vida, que é perdoar os seus pecados. Perdoar os seus pecados. Porque nenhum homem será condenado por causa que pecou. Por uma causa, o pecado. Nenhum homem será condenado porque pecou. Mas todos os condenados serão condenados porque rejeitaram o Salvador dos pecados. E Jesus estava dando a ele a salvação, e ele tinha que aceitá-la. Então, Jesus disse depois disso, levanta-te, que é o efeito do seu poder. Levanta-te, é o efeito do seu poder. E é também um ato, letra F, de abrir o caminho para ele voltar sozinho para a sua casa. Essa parte aqui é muito violenta. Isso aqui me emociona muito, porque ele nunca havia voltado só para a casa dele. Ele sempre dependeu de outras pessoas para ele voltar para a casa dele. Quantos bêbados estão voltando hoje, carregados por outra pessoa, que eles prestam favores pelos seus próprios filhos, pela sua própria esposa. O Senhor Jesus, ele estende a sua mão e eu abro a minha boca para profetizar que esse tempo acabou na sua vida. Você que está me ouvindo agora, pode ser uma só pessoa, uma alma que hoje seja alcançada. Já é um motivo de glória no céu por um pecador que se arrepende. É a alegria dos céus. Abrir o caminho para ele voltar sozinho, sem nenhuma dependência. Que coisa, os meninos, olha, ele está voltando sozinho, o paralítico, os seus vizinhos, todos que estavam ao seu redor, estavam vendo ele voltar pela primeira vez para a sua casa. E o ponto número 4, o poder para perdoar pecados. Paralíticos, 4 carregadores evangelistas. Aí tem um texto na página 5, todo o texto de Marcos, que vai até a página 6, até a página 6. Você tem aí. Curar é liberdade para abrir o caminho para a independência. Para quê? Para que o paralítico, para que o dependente dos outros, que colocar o paralítico, número 1, voltar para casa. Voltar para casa. Porque onde ele vivia ali.
Ele vivia ali. Ele jazia, ele morria à beira daquelas águas. À beira daquelas águas. Aquele paralítico. Então, é um sinal para exterminar a paralisia. Marcos capítulo 2, verso 9. Qual é mais fácil, dizer ao paralítico, perdoados estão os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Número 3, para retirar o leito exposto. Isso aqui é violento, porque quantos estão com seu leito? Leito é um lugar para o quarto, irmãos. É um lugar para a intimidade. Às vezes está exposto. Exposto aonde, pastor? No médico. Aí você vai lá no médico. O médico tira a roupa aí. Né? Vou te examinar. E são muitos, a história provou que abusam até desses paralíticos. Abusam. Muitos médicos no Brasil foram presos por isso. Porque eles abusaram do leito exposto de uma pessoa dependente. Sua vida íntima não estará mais exposta. Eu estou profetizando baseado nesta palavra. Eu creio que o Senhor está fazendo uma obra aí na sua vida. Você que está me ouvindo, você que está me entendendo, você que está aí preso ouvindo esta palavra. Seu leito exposto. Ponto número 4. Ele quer transformar o seu leito, que foi a sua maior vergonha, o motivo da sua maior vergonha, em um troféu. Você está voltando para sua casa com um troféu na mão. E aquilo que foi a causa da sua vergonha, agora é o prêmio, é o troféu para toda a rua, toda a vizinhança, para toda a família, para todos que estiverem ao seu lado. Este é o meu troféu que Jesus me deu para eu me alegrar, porque eu triunfei sobre a dependência e libertei outras vidas também que estavam dependentes por minha causa. Transformar o seu leito na sua, que foi a sua maior vergonha, em um troféu. Oh, meu Deus, eu sinto essa unção agora para a sua vida, eu sinto essa unção. Senhor, cura essa vida agora. Senhor, vai nessa casa. Vai nesse carro agora, Senhor. Vai nesse transporte, Senhor. Vai onde está essa vida que está escutando essa palavra. Liberta ela, Senhor. Ela está vivendo, Senhor, exposta. Senhor, leva agora ela a conduzir aquilo que foi um instrumento da sua vergonha a um instrumento, um troféu de história, um troféu de honra para a sua história, para a sua vida. Oh, glória a Deus. Cura agora, Senhor, pelo teu nome. A unção da cura está contigo. A unção da cura está contigo, meu Deus. Faz um trabalho extraordinário, Senhor. Ponto número 5, ele vai entrar pela porta por onde ele nunca entrou. Ele vai se levantar dali do meio, vai sair pela porta que ele nunca entrou. Milagres extraordinários vão acontecer na sua vida. Você vai entrar pela porta que te preteriu, a porta que te proibiu, a porta que te envergonhou, a porta que não abriu para ti. Ela vai se abrir em nome do Senhor Jesus. E você vai andar. Você vai andar pelas mesmas pernas que você jamais andou. E você vai carregar o seu leito. Ele nunca havia regressado para casa carregando o seu leito. Que o Senhor Jesus, que se importa por você, te abençoe de uma forma extraordinária. Que de uma forma muito especial, o Senhor te abençoe. Não se esqueça, não se esqueça, não se esqueça. Você nunca mais será dependente e nunca mais dependerá de outras pessoas para voltar para a sua casa, para a sua liberdade. Que Deus abençoe vocês. Não se esqueça que daqui a uns 9 dias mais estaremos colocando à disposição de vocês a Bíblia Ilustrada, explicada de Gênesis e Apocalipse, e também a versão, simplesmente só a versão para você usar na igreja, para você usar quando estiver lendo a Bíblia nas suas congregações. São dois elementos diferentes. Então você pode utilizá-los. Vai ser bem baratinho, bem baratinho. Um vai custar
Um vai custar R$ 29,90 e o outro vai custar a Bíblia explicada de Gênesis e Apocalipse, vai custar R$ 49,90. Quem não vai querer isso, meu irmão? Pelo amor de Deus. Então já nesses 9 dias vamos fazer uma bagunça, nós vamos anunciar, vamos fazer maior. E precisamos da tua ajuda também para ajudar a anunciar. Amém, meu amado? Que o Senhor Jesus possa abençoar. E por que eu coloquei esse esboço aqui? Porque nos kits da teologia latina tem mais de 10 mil esboços como esse. 10 mil! 10 mil esboços como esse. 10 mil esboços como esse. Que o Senhor possa te abençoar. Entre a nossa página para comprar a nossa Bíblia. Isso aqui é a Bíblia em papel, a Bíblia Agenda, a Bíblia Missionária e a Bible Chronos. Temos essas 3 aí. E esse ano vamos lançar. Se assim o Senhor Jesus Cristo nos abençoar, nós vamos lançar as Bíblias todas no papel. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho e pela presença de vocês.